João capítulo 20, versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Pode mudar. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde colocou ele, e eu o levarei. Maria disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabom, que significa mestre. Disse Jesus: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai e o meu Pai de vocês, o Pai de vocês, para onde o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu ouvi o Senhor. Então contou-lhes o que ele dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando até aqui, tá bom? Curva a tua cabeça mais uma vez. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer a Deus por esse tempo. Fala conosco mais uma vez, Senhor, nos nomes do Senhor amado, o que o Senhor tem conosco aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só para situar vocês, esse texto bíblico aí é o sepultamento de Jesus. Jesus morreu, né, na cruz e foi colocado num sepulcro, né, numa gruta, né, na época não enterrava a pessoa, mas era colocado numa gruta e fechado com uma pedra, né? E essa Maria não é a mãe de Jesus, porque existia 7 Marias na época, né? Essa aí é a chamada Maria Madalena, que era a prostituta, e que isso aqui Jesus expulsou 7 demônios dela. Tá? Não tem nada a ver com a Maria, a mãe de Jesus, isso aqui. Ok? Só para situar, para vocês entenderem o que eu quero falar aqui esta noite, tá bom? Eu vi recentemente uma entrevista do YouTube, no Facebook também, eu vi a mesma entrevista, de um jornalista aqui na rua, né, um repórter, perguntou a seguinte pergunta para as pessoas na rua: 10 mil reais ou Jesus aqui na tua frente conversando com você pessoalmente agora? O que você escolheria? 10 mil reais. E aí ele foi para outra pessoa na rua aleatoriamente ali, né? Pessoas aleatórias, e fazia a mesma pergunta: 10 mil reais ou conversar com Jesus aqui agora se ele aparecesse nesse momento para você? 10 mil reais. Para encurtar a história, ele interrogou ali umas 30 pessoas aleatoriamente, todo tipo de classe social, e pessoas que estavam na rua, né, na cidade de São Paulo, e todas disseram 10 mil reais. Ou seja, nenhuma queria ter um encontro com Jesus se ele viesse do céu e se apresentasse pessoalmente ali naquele momento. Ou seja, nenhuma demonstrou interesse, queria o dinheiro na mão e tipo assim: Jesus, eu vejo mais tarde, vejo quando eu morrer, enfim, eu não tenho interesse de vê-lo agora, né? Essa é a grande questão. E o tema da minha mensagem hoje tem a ver com isso. Volte ao lugar aonde você viu Jesus pela última vez, é o tema da minha mensagem. Volte ao lugar aonde você viu Jesus pela última vez. Se eu perguntasse para você aqui essa noite, assim que você, repórter, fez a pergunta lá fora, quem gostaria que Jesus aparecesse aqui agora para você? Levanta o braço aí. Todo mundo, eu acho, né? Agora vamos ser franco. E se eu fosse um cara rico, né? Amém? Amém. Profetiza na minha vida aí, por favor. Mas se eu fosse um cara rico e falasse o seguinte para você: eu dou 10 mil, você escolhe, ou eu dou 10 mil reais para você aqui agora, na hora que você for embora desse culto, ou Jesus aparecendo para você agora. Será? Mesmo você está cheio de boleto para pagar essa semana aí?
Mesmo que você tenha que pagar aluguel essa semana aí? Sério? Mesmo que Jesus apareça para você e não dê dinheiro, meu filho, e vai embora, tchau, prazer te conhecer, tchau, te espero no arrebatamento, te espero quando você morrer. Aí você sai na porta, puxa vida, não deixou um real para mim. Tranquilo para você isso? Ih, Jesus amado, como assim meio... Sim ou não? Amém. Amém. Que bom. Interessante que, quando eu li essa passagem bíblica, eu me perguntei a mim mesmo, por que Jesus apareceu logo para Maria Madalena, que era uma prostituta endemoniada? E não apareceu para a mãe dele, Maria, não apareceu para o pai José, não apareceu para os 12, os apóstolos, não apareceu para aqueles 70 discípulos que ele enviou para pregar a palavra. Ou seja, ele decidiu aparecer justamente para quem? Para essa mulher. Qualquer estudioso da Bíblia, qualquer teólogo falaria o seguinte: olha, é difícil explicar isso, porque Jesus apareceu para a prostituta, mas não apareceu para a mãe dele, né, que é a Maria, né, não apareceu para os apóstolos, né, os santos, todos esses santos, mas logo para a prostituta. Qualquer teólogo ia ficar até meio sem graça em explicar isso para você, mas Jesus apareceu para uma prostituta, a qual saíram 7 demônios, a qual ela passou por uma série de situações. E eu gostaria que você entendesse um pouco do contexto da história dessa mulher, o porquê que Jesus apareceu para essa mulher, por que essa mulher foi até o sepulcro, por que Jesus escolheu aparecer logo para essa mulher. Ou seja, ele morreu e ressuscitou. E a primeira pessoa que viu ele foi uma prostituta mais mal falada na cidade, e tinha saído Jesus tinha expulsado 7 demônios dela. Poxa, parece uma cena tão feia essa, né? Se for ver humanamente falando. O cara, qual é a cena bonita para nós ver? Maria, mãe de Jesus, foi a primeira que viu Jesus lá no sepulcro. Mas não, foi essa prostituta aqui, que é uma outra Maria diferente. Mas deixa eu falar um pouco da vida dessa Maria, né? Se você pensa comigo aqui, como era a vida de uma prostituta naquela época? Uma mulher que trabalhava no bordel, no local de prostituição, passava a noite com vários homens, né? E estava ali, às vezes tinha que beber, né? alguns goles de álcool, né? Usar drogas para conseguir atravessar a noite, porque imagina, tem relações com vários homens durante a noite por causa de dinheiro, né? Imagina o seguinte, a vida amarga que essa mulher tinha, que tinha que vender o corpo dela por causa de dinheiro. Talvez tivesse que beber a noite toda para conseguir aturar aquela situação toda, para segurar a barra. Talvez usasse um tipo de droga naquela época, não sei se existia, mas o fato é que essa mulher, ela, depois daquela noite de orgias com outros homens que pagavam ela, eu imagino aquela mulher acordando de manhã cedo com o coração vazio, um coração entristecido, sabe? Ela se arruma um pouco, coloca uma maquiagem, coloca uma roupinha, né? Vai fazer as correrias dela durante o dia, vai fazer compras, mas ainda assim, as pessoas na rua olham ela somente como uma prostituta. Ainda assim, ela tem a identidade de uma prostituta. Ainda assim, as pessoas olham para ela como um zero à esquerda, como alguém que só poluía a imagem de uma sociedade bonita daquela época. Então imagina essa mulher passando a noite toda de uma forma a ter relações com homens de todo tipo, tendo que se vender por causa do dinheiro, usar drogas, álcool, sei lá o que, para conseguir aturar aquele momento, para conseguir ficar firme. E durante o dia, quando ela acordava, né, ela fazia uma refeição, saía para fazer compra, saía para a cidade para passear, fazer alguma coisa, a cidade olhando atravessada para ela, porque todo mundo sabia que ela era a prostituta da cidade. Todo mundo sabia que cidade pequena, todo mundo sabe quem é quem. Sabia que ela era a prostituta da cidade, e alguns até viravam a cara, as damas da sociedade viravam a cara para ela, ou seja, as amizades que tinha eram só prostitutas ou eram pessoas falsas, porque não tinha essa convivência com outros tipos de pessoas, vamos dizer assim, da boa sociedade para poder ajudar essa mulher. E quando essa mulher chega no centro da cidade, num determinado dia, ela vê uma coisa que ela nunca tinha visto. Isso que começou a mudar a vida dela. Ela vê a muleta de um lado, paralítico andando, cego enxergando. Ela vê ali, sabe, pessoas recebendo as maravilhas de Deus, pessoas sendo curadas na hora, sabe? E pela primeira vez ela
ela vê ali o próprio Senhor Jesus. Ela tem um encontro com o Senhor Jesus quando ela estava indo na cidade fazer as compras dela. Ela tem um encontro com o Senhor Jesus e vê muletas de um lado, vê gente enxergando, vê surdo ouvindo, vê pessoas sendo curadas na hora, e a multidão seguindo Jesus. E o que mais interessante é que Jesus olha para ela, e pela primeira vez na vida, um homem olha para ela com olhos diferentes, não com um olhar de desejo pelo corpo dela, não com um olhar de cobiça pelo corpo dela, mas não olhando ela como uma prostituta, mas olhando ela pela primeira vez com respeito, com carinho, com profundidade, olhando para ela como uma pessoa que precisava ser amada diferentemente, realmente como uma alma, uma pessoa a qual Jesus amava. Ou seja, Jesus olhou para ela com olhos de misericórdia. Ninguém nunca tinha olhado ela da maneira que aquele homem chamado Jesus olhou ela. Não desejando o corpo dela, mas sabe aquele olhar de misericórdia? Aquele olhar dizendo assim: eu sei que você está passando, eu sei que você está sendo desprezada, eu sei que estão falando mal de você, eu sei que você é um zero à esquerda aqui nessa cidade, nesse bairro, eu sei que ninguém confia em você, ninguém acredita em você, eu sei que você mesmo deixou de acreditar em você mesmo, eu sei que você mesmo já não consegue mais se acreditar em si mesmo, eu sei que você, no meio do caminho, da tua trajetória, você perdeu a tua identidade de pessoa, de uma mulher que se valoriza. Ou seja, Jesus olha para ela, querendo falar para ela: eu sei a tua dor, e eu sei que o que você está passando, e eu sei que você está sendo escravo de Satanás nisso tudo. Então, pela primeira vez, alguém olha para ela com olhos profundos e chama ela pelo nome: Maria, vem cá, eu quero conversar com você. E aquilo foi tão penetrante, tão forte na vida daquela mulher, que Jesus terminou expulsando, saiu 7 demônios daquela mulher, expulsou na hora aqueles demônios, saiu aqueles demônios daquela mulher. E na hora, ela abandonou a vida de prostituição, aquela vida errada que ela levava, e disse: a partir de hoje, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero seguir esse Jesus. Porque nunca ninguém me deu uma segunda chance na vida. E quando me dava, me jogava na cara. Falava de mim. Nunca ninguém. Ou quando falava, quando me dava uma segunda chance, junto colocava uma pré-condição para isso. Eu te ajudo, porém. Ou quando vinha me aconselhar, contava só os meus pecados, mas nunca as minhas qualidades. Ou fingia que queria o meu bem. Então, naquele momento, essa mulher observou e viu que alguém olhou com ela, não com olhos de julgamento, mas com um olhar realmente de misericórdia. E naquele momento ela decidiu: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero viver para esse Jesus. Eu quero segui-lo. Eu quero ser uma seguidora. Para quem não sabe, essa Maria aqui, e mais as outras 6 Marias, um grupo de mulheres, elas tinham uma espécie de cooperativa naquela época. Claro que não se chamava de cooperativa, mas uma espécie uma cooperativa como se fosse. E elas que sustentavam o ministério de Jesus. As pessoas perguntam: pastor, como é que Jesus comia, bebia, se ele não trabalhava, se ele não tinha salário? Tinha esse grupo de mulheres. Havia um grupo de mulheres que sustentavam Jesus através de artesanato, através de uma série de situações, e ajudavam ali com vendas, com uma coisa e outra, com doações, e o ministério de Jesus era mantido durante aqueles 3 anos. E essa foi uma das mulheres que decidiu seguir Jesus. Durante todo o percurso dos 3 anos de Jesus, ela seguiu Jesus. E ali ela viu uma oportunidade também de ela ser libertada desses 7 demônios. Por quê, pessoal? Porque quando Jesus olha para você com olhos de misericórdia, ele não só olha para você tendo misericórdia, mas ele também quer te ajudar a sair dessa situação. Mas você também tem que querer ser ajudado. É o momento que você pergunta para você mesmo: tudo bem, ele vai fazer a parte dele, mas o que eu tenho que fazer? A minha parte. Fala, Jesus. Você está entendendo? Tudo bem, ele vai me mudar, mas o que eu tenho que fazer também na minha parte para cooperar para isso? Eu tenho que cooperar também. Eu não posso ser um atrapalho na obra que Deus quer fazer na minha vida. Às vezes nós estamos orando: Senhor, por favor, muda essa situação porque eu não aguento mais. E Deus falou: meu filho, eu quero mudar essa situação, mas desde que você pare de me atrapalhar.
Porque você está cooperando de forma negativa para atrapalhar o que eu quero fazer na tua vida. Você mesmo está pedindo algo para mim que você mesmo está atrapalhando a tua própria oração. Você mesmo está atrapalhando a resposta da tua oração quando você toma a minha frente, quando você não se ajuda, quando você não diz não, quando você não se afasta de pessoas que estão te levando para o mau caminho. Ou seja, eu quero te ajudar, mas você tem que fazer a tua parte. Sabe por quê, pessoal? Porque se você não fizer a tua parte, você não vai conseguir ir muito longe. Então Jesus ele quer te ajudar, mas ele quer também te ensinar a lutar nas batalhas espirituais da vida. Porque se você o tempo todo depender do pastor, depender dos irmãos da igreja, depender do teu pai e da tua mãe, depender dos outros o tempo todo, você vai ser uma pessoa digna de pena. E Deus não quer isso de você. Deus quer que você tenha forças também para resistir. Que você também tenha forças para lutar nessa batalha espiritual e sair dessa situação que você está vivendo. Caso contrário, você vai viver na dependência dos outros o tempo todo, na sombra dos outros o tempo todo. E Jesus não quer isso. Então muitas vezes Jesus fala assim: olha, eu não vou fazer tudo por você, porque eu sei que senão você vai criar dependência de muita situação que eu vou apresentar para você. Mas eu vou dar ferramentas para você fazer a tua parte. Você está entendendo? Enquanto também eu estou te abrindo portas para você sair dessa situação. Ou seja, Jesus faz a parte dele, mas ele espera que você faça tudo. Você está entendendo? Jesus te abre portas, mas espera que você também faça a sua parte. E o que você tem feito? Olha o caso de Maria. Ela poderia olhar para Jesus ali naquele momento que ele estava fazendo milagre e seguir a vida dela. Vou lá na feira fazer minha compra e vou de volta para minha casa. Daqui a pouquinho eu vou para o bordel de novo. Vou para a boate de novo. Mas ela foi o quê? Ela foi sábia, ela parou tudo. Eu não vou fazer mais compra a partir de agora. Eu vou parar aqui agora e vou dar atenção a esse homem que não está me olhando como prostituto e nem me julgando mais, mas está disposto a me ajudar a ser uma mulher de Deus, uma mulher vitoriosa, uma mulher que não tem mais rótulo de prostituta, mas rótulo de vencedora. Amém? Então, é isso que Jesus quer fazer. Mas entenda que você tem que fazer a tua parte. Então, olha bem, Jesus ele começou então fazendo esse trabalho. E ali ela viu uma oportunidade de se libertar. Entenda, eu não sei há quanto tempo que você começou a tua vida com Jesus. Talvez eu esteja falando com pessoas que já estão há 10, 20, 30 anos na igreja. Ou talvez eu estou falando com pessoas que nunca começaram a sua vida com Jesus. Ou um dia lá atrás começaram e terminaram se afastando e se desviando. Talvez eu esteja falando aqui essa noite com pessoas que talvez com problemas não dessa forma da Maria Madalena, mas com pessoas que estão vivendo o mesmo problema nessa caminhada inicial dela. No início ela foi o quê? Uma pessoa mal vista na sociedade, uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, mas Jesus mudou a história dela quando ela teve esse encontro com Jesus. E talvez essa noite eu esteja falando com pessoas que estão com 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, ou que já encontraram Jesus há algum tempo atrás, ou terminaram se desviando. Mas eu quero dizer algo para você: volte ao lugar que você encontrou Jesus pela primeira vez. E eu não estou falando de lugar chamado igreja, pessoal. Eu estou falando de momento. Sabe? Momento relacional. Momento em que Jesus impactou a tua vida. Momento em que você, sabe, teve esse encontro com Jesus. Eu não estou falando, eu vou voltar para a minha antiga igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de momento. Qual foi um momento na tua vida em que você teve um encontro com o Senhor Jesus e isso impactou a tua vida? E dali em diante você não foi mais a mesma pessoa. Eu me lembro uma vez que eu pastoreava uma igreja lá no Rio Grande do Sul, e na frente da igreja nós ganhamos uma moça para Jesus, uma mulher para Jesus. Irmãos, aquela mulher, ela ficou tão maravilhada, porque o marido dela era alcoólatra, e ela tinha uma vida amarga. O cara chegava com ele em casa, ela batia no cara todo dia. Aquela gaúcha, faca na bota. E o marido escapava. E eu me lembro que ela foi evangelizada, aceitou Jesus. Jesus, num culto que nós abrimos aqui bem na frente da casa dela,
naquele culto ela aceitou Jesus. E Jesus mudou a vida daquela mulher. Mudou tremendamente. Eu ia de manhã cedo na igreja para dar aconselhamento. Eu tinha marcado aconselhamento com as pessoas 7 ou 8 horas da manhã, antes do pessoal ir para o trabalho. Estava ela lá na igreja orando de manhã cedo, orando de joelho. Estava ela depois ela orava, ela ia fazer faxina na igreja, sabe? E eu tinha de irmão, vai para tua casa, vai descansar. Não, pastor, eu estou tão maravilhado com esse Jesus, que eu quero estar na casa dele, eu quero estar envolvido, eu quero estar nas coisas de Deus, eu quero sentir esse cheiro, eu quero estar, sabe, eu quero estar envolvido com essas coisas de Deus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você gosta das coisas que Jesus gosta. Você gosta da igreja de Jesus, você gosta da função que Jesus te chamou para fazer, você gosta de tudo que envolve Jesus, tudo que envolve o Espírito de Deus. Então, essa é a primeira característica de uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela ama as coisas que Jesus ama. Ela gosta de estar em ambientes em que Jesus está. Ela gosta de estar em ambientes onde falam de Jesus. Ela gosta, sabe, ela muda a programação de vida dela. Por quê? Porque ela teve esse encontro com Jesus. Ela teve. E um dia o marido dela foi lá na igreja para me matar. Eu já contei aqui só, ele foi lá com uma faca lá, foi lá me matar. Aí os diabos, no final do culto, está armado, eu estava no culto, uma daga desse tamanho. E a mulher dele avisou, ele veio matar o pastor, o que a gente faz? Deixa matar. Naquela época eu era bom de obreiro. Aí eu aprendi a treinar os obreiros para me defender, mas naquela época os obreiros deixavam por morrer mesmo. O obreiro era covarde naquela época, né? Então eles deixavam matar o pastor mesmo. E eu me lembro que ele veio, quando chegou perto de mim, eu estava no culto ali, no final da pregação, tudo ali, ele veio com aquela daga grandona nas costas, aquela faca grandona, pontuda. Ele olhou para mim assim: eu vim para te matar hoje. E eu, como um gaúcho macho, branquei, tremi as pernas e fiquei ali, durinho, da cintura para cima. Firme. Ah, é? É. Eu cheguei, Jesus, e agora? O que eu faço? Ele chegou e puxou a daga, colocou em cima do púlpito assim, mas eu não consigo. Não estou conseguindo te matar. Mas eu quero te dar um abraço. E hoje ele é um obreiro da igreja. Mas quem quiser ele matar, olha a desculpa do camarada. Ele ficou bravo que a mulher dele se converteu, colocou por mim, porque ela se converteu numa pregação. Colocou por mim e ficou bravo. Pastor, eu estou bravo consigo que minha mulher se converteu, nunca mais bateu em mim. Mas aí, que bom, não, eu gostava de apanhar. Olha aí, você sem vergonha. Ele ficou bravo porque a mulher não batia mais nele, a mulher não brigava mais com ele, a mulher não xingava mais, a mulher virou uma mulher assim virtuosa. E ele ficava desconfiado. Aí ele não tinha mais desculpa, dar desculpa. Eu bebia por causa da mulher, agora não tem nem desculpa para dar mais. Eu bati por causa da mulher, é uma terrorista dentro de casa, agora não tem mais como perder. Ele começou a largar a bebida aos poucos. Hoje é um obreiro, um presbítero da igreja. Glória a Deus. Você está entendendo, pessoal? É o que Deus faz. Mas Deus ele quer fazer em você e através de você. Porque se Ele fizer em você, de que forma Ele faz em você? Você tem um encontro com Ele. Para depois fazer através de você. Que é o quê? Você levar outros a ter um encontro com Ele. Você entendeu como é que funciona a dinâmica de Jesus? Então, e é exatamente isso que Jesus quer que você faça, que você realmente queira ter esse encontro. E naquele momento, sabe, Jesus teve compaixão dessa mulher. Só que entenda que essa mulher estava no auge da comunhão com Jesus. No auge. Puxa, ela seguia Jesus de um lado para o outro, porque Jesus fez algo que ninguém conseguiu fazer, que é libertar ela desses 7 demônios, dessa vida de prostituição e trazer a honra e a dignidade dela naquela cidade de novo. Então ela queria seguir Jesus, ela queria servir Jesus junto com as outras Marias. Só que o que aconteceu, pessoal? A vida dessa mulher desabou, quando Jesus foi capturado, foi morto na cruz do Calvário. Ali, aquela mulher parou, porque o herói da vida dela, para Jesus, foi crucificado. O herói da vida dela, que expulsou os demônios, que libertou ela,
que olhou com um olhar de misericórdia, não com um olhar de desejo, não com um olhar de julgamento, naquele momento esse herói havia sido crucificado. Então você imagina essa mulher agora voltando para casa decepcionada, triste, aborrecida, porque a pessoa que deu um voto de confiança nela havia abandonado ela. E a história conta que Jesus foi levado, foi depositado no sepulcro o corpo dele, para depois no terceiro dia ressuscitar. E a Bíblia diz que naquele momento ela foi até o sepulcro. Ela foi até o sepulcro. Porque o tema dessa mensagem é: volte ao lugar que você viu Jesus a última vez. Ou seja, volte ao momento de Jesus. Volte ao momento desse encontro com Jesus. E ela foi para esse encontro com Jesus, só que Jesus estava morto. E quando Jesus apareceu lá, a Bíblia diz que, no texto, parecia que não era ele, era confundido com o jardineiro, mas era ele que tinha sido ressuscitado naquele momento. E aquilo ali, pessoal, impactou a vida dessa mulher. Por quê? Porque ela viu que o herói da vida dela, que ela tinha se decepcionado porque ele havia morrido, ele estava vivo. E ali ele mostrou a presença, que ele realmente era o Filho de Deus. E ela saiu espalhando isso para os outros discípulos. Ele vive. Agora, por que ela foi até o sepulcro onde ele tinha morrido? Por que a mãe de Jesus não foi lá? Por que José, o pai, não foi? Por que os discípulos não foram até lá? E logo essa mulher foi lá. Porque quem tem um encontro com Jesus de verdade quer andar junto dele. Não consegue ficar longe dele, até na morte. Não consegue ficar longe dele. E essa mulher foi lá, mas não, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que tirar isso a mim, porque eu não acredito que o meu Jesus morreu. E ela foi até lá ao sepulcro. Ela foi aonde ela viu Jesus lá. E naquele momento ela teve esse impacto, aonde ela teve realmente, voltou aonde ela viu Jesus pela última vez. Ou seja, ela voltou a ter um encontro com Jesus. Agora deixa eu dizer algo para você. Quem teve uma verdadeira experiência com Jesus, nunca se esquece daquele olhar dele. Nunca se esquece daquela experiência. Eu fico de boca aberta quando a pessoa fala: estou desviado, pastor. Hoje já fui na igreja, fui batizado há muito tempo atrás, não terminei me desviando. Eu fico impressionado. Você não teve encontro nenhum com Jesus. Porque quem teve encontro com Jesus é como Maria Madalena. Nunca mais esquece o primeiro amor. Nunca mais quer olhar sozinho. Sabe por quê, pessoal? Porque Jesus, ele faz toda uma diferença. Você está entendendo o que eu dizer para você? A nossa esperança acaba quando nós esquecemos, a nossa esperança começa a acabar quando nós esquecemos, quando nós tivemos o último encontro com Jesus. Eu não estou falando no culto de domingo, viu, pessoal? Eu não estou falando de alguma igreja que você foi, eu estou falando de você realmente ter encontrado Jesus na sua vida. Aquele momento em que todo mundo dizia não para você e Jesus chegou aí. Eu acredito em você. Todo mundo dizia não para você, não acreditar em você. Jesus falou: eu não acredito em você. Eu quero te dar uma segunda chance. Eu quero te ajudar. Todo mundo te julgava. Ele falou: eu não vou te julgar. Eu estou te dando uma segunda oportunidade. É nesse momento, pessoal, que eu estou falando aqui. É um momento em que você começa a se lembrar, lá atrás, quando você encontrou com Jesus. Você se lembra lá atrás quando você encontrou com Jesus a primeira vez? Presta atenção aqui, você se lembra? Como foi a experiência? Independente de placa de igreja, independente de local ou de situação. Você se lembra a primeira vez que Jesus falou alguma coisa com você? Você se lembra a última vez que Jesus ministrou ao teu coração? Você se lembra como foi esse encontro? O que marcou em você nesse encontro? Como que foi isso? Como isso mudou a tua vida? Como você se tornou a partir dali? Porque se você não se lembra, existe um risco muito grande de você nunca ter tido um encontro de verdade com Jesus. E aí é que você começa a fracassar na fé. O fracasso na fé é quando você esquece
o primeiro encontro com Jesus? Qual é a última experiência que você teve? Quando você entregou a vida para Jesus, quando você levantou a tua mão, quando você foi batizado, quando Jesus te levou de enrascada, de problemas, quando você estava para morrer, Jesus falou: eu vou te dar um fogo, eu vou te dar uma segunda chance, eu vou te levar dessa vez. E nem vou deixar te matar. Tem gente aqui que nem era para estar aqui hoje, já está morto há muito tempo, Deus me mostra. E Deus deu a segunda chance. Sabe por quê? Porque Ele quer que você se lembre dessa segunda chance. Ele quer que se lembre do encontro que você teve com Ele lá atrás, e você, por causa do pecado, da caminhada, da vida secular lá fora, de ganhar dinheiro, de correr atrás da tua vida, você terminou se esquecendo de Jesus. No momento em que Jesus deixou de ser importante para você, e você começou a colocar outras coisas menos importantes na frente dele, nós começamos a perder a nossa espiritualidade, a nossa essência cristã, quando nós esquecemos como foi o primeiro encontro com Jesus. Como foi essa experiência? Como foi esse momento? Como isso impactou a tua vida? Como isso mexeu com você? A importância do teu batismo, como foi? A importância de que aceite Jesus. A importância de você ter dito não para um monte de coisa. A importância de Jesus ter libertado você. Você está entendendo? Quando você não dormia de madrugada, vivia depressivo, quando os demônios atacavam você dia e noite, Jesus falou: vou acabar com isso agora. Você se lembra? E quando foi a última experiência que eu tive com Jesus, pastor Dalton? Quando eu estava na obra, por exemplo. Quando eu fazia a obra dele, parei de fazer, porque eu comecei a olhar mais para os homens do que para Deus. Comecei a olhar mais para a falha dos homens do que para Deus. Quando é que eu perdi esse encontro com Deus, pastor? Quando eu evangelizava as pessoas e parei de evangelizar as pessoas. Quando eu orava na madrugada e parei de orar na madrugada. Quando eu vinha nos cultos e parei de vir nos cultos. Quando eu jejuava toda semana e parei de jejuar e ler a Bíblia. Quando eu parei de contribuir com as minhas ofertas nos livros. Quando eu parei de ajudar as pessoas, assim como Jesus ajudou Maria Madalena. Eu perdi esse encontro no momento que a Bíblia saiu da minha casa. Ah, mas eu tenho Bíblia lá em casa, pastor. No momento que a Bíblia saiu da minha casa. Pastor, eu tenho Bíblia lá em casa. No momento que a Bíblia saiu da minha casa. Pastor, eu tenho Bíblia lá em casa. No momento que a Bíblia saiu da minha casa. Você perdeu o encontro com Jesus no momento que você deixou a Bíblia sair da tua casa. Mas ela está lá está um livro. Eu estou falando da Bíblia. Lá está um livro chamado Bíblia. Mas eu estou falando daquilo ali chamado Bíblia, vivenciando a tua vida, gerenciando a tua vida, direcionando a tua vida. A minha Bíblia está aberta no Salmo 91, em cima da televisão, em cima da mesinha. Legal. Se eu chegar lá, passar o dedo, sai poeira. Sabe por quê? Jesus não quer que o livro esteja na tua casa. Jesus quer que o livro esteja na tua vida, no teu coração. Você está entendendo? Quando é que eu perdi o primeiro encontro com Jesus, pastor? Quando é que esse primeiro encontro eu terminei me esquecendo? A primeira experiência, quando a Bíblia deixou de habitar na tua casa. Quando é que, pastor, presta atenção aqui em mim. Quando é que eu deixei de me lembrar do primeiro encontro que eu tive com Jesus? Quando você começou a olhar os defeitos da tua igreja e deixou de olhar os teus defeitos. Quando você começou a olhar os defeitos do teu irmão e esqueceu de olhar os teus defeitos. Glória a Deus, aleluia. Quando é que eu esqueci do primeiro encontro com Jesus, pastor Dalton? Quando a minha vida secular, as minhas corridas lá fora se tornaram, a minha busca por pagar minhas contas, por dinheiro, por sucesso, por fama, etc., se tornaram mais importantes do que as coisas de Deus. Quando é que eu perdi o referencial desse primeiro encontro que eu tive com Jesus, pastor? Quando agradar os amigos se tornou mais importante do que agradar a Deus. Quando agradar os amigos, os colegas, os líderes, os chefes, seja quem for, os vizinhos, os parentes,
se tornou mais importante do que agradar o próprio Senhor Jesus. Quando é que eu perdi a essência, pastor Dalton? Presta atenção aqui em mim. Quando é que eu perdi a essência? Quando você está no culto aqui, mas você não está. Está conversando, mexendo no celular, está dando risada, está conversando com um com o outro, está pensando na panela de feijão que você vai ter que cozinhar para amanhã, para fazer a marmita. Quando é que eu perdi a essência com Jesus, pastor? Quando aqui só está no teu corpo, mas você não está aqui. Quando é que eu perdi a essência de Jesus, pastor? Quando a palavra de Deus é o último lugar no culto. Quando é que eu perdi a essência desse primeiro encontro, pastor? Quando eu não tenho tempo mais para Deus, para me relacionar com Deus. Quando a obra de Deus começa a ser um peso para mim. Quando a igreja começa a ser um peso para mim. Quando servir Jesus começa a ser um peso para mim. Quando dizer não para os meus vícios, os meus pecados se tornam um peso para mim. Quando é que eu perdi a essência desse primeiro encontro, pastor? Quando você não consegue liberar perdão e nem pedir perdão. Não consegue liberar perdão e nem pedir perdão das pessoas que te ofenderam ou que você ofendeu. Quando é que eu perdi a essência, pastor? Quando o teu casamento está só de aparência e teu esposo ou tua esposa não vê Jesus na tua vida, embora você diga que é crente. A tua família não vê Jesus em você, embora você insiste em dizer que não é crente, que é crente. Mas eu sou crente, frequento a família menonita, mas o teu comportamento é de mundano. Quando é que nós perdemos a essência? Quando em casa somos uma coisa e na rua somos outra. Quando na igreja somos uma coisa e em casa somos outra. Perdemos a essência desse primeiro encontro. Esquecemos esse primeiro encontro. Por isso que o pastor Dalton, ele não negocia. Eu prefiro perder gente na igreja do que negociar. Eu não negocio pecado. Eu não negocio a palavra de Deus. Eu não negocio o meu pastorado. Eu não negocio nada para segurar você, para ganhar o teu dízimo aqui para sustentar a igreja. Nada. Porque eu sei que o meu Deus, Ele manda outras pessoas para cá. Glória a Deus, aleluia. Se Deus não é refém de ninguém, quem dirá eu? Eu não quero ser, se o meu mestre não é refém de ninguém. E às vezes, o que acontece com a geração de pastores de hoje? Para não perder as pessoas, quer pregar o que elas querem ouvir, quer cantar o que elas querem ouvir, sabe? Quer segurar elas falando só o que elas querem ouvir. Mas aí, se você é desse tipo, você está na igreja errada. Porque aqui eu estou preparando o povo para voltar no céu. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu estou preparando o povo para ter uma experiência verdadeira com Jesus, para fazer a diferença. Aqui não é show gospel, aqui é a casa do Senhor, a casa de oração. Aqui eu quero que todo dia eu quero lembrar você, por isso que eu sou meio duro às vezes em alguns aspectos, porque todo dia eu quero lembrar você quem você é em Cristo Jesus, quem é a tua identidade, qual o teu DNA em Cristo Jesus. Eu quero te ajudar a sair dessa. Eu quero te ajudar a ter vitórias. Eu quero te ajudar a morar no céu. Você está entendendo? Então é isso que eu quero que você entenda. Então, quando é que nós paramos de ter esse encontro com Jesus? Quando é que eu tenho que voltar, pastor? É quando você deixa tudo isso de lado e volta ao teu primeiro amor. Está entendendo? Eu estou falando de momento. Qual foi o momento que você teve esse encontro verdadeiro com Jesus lá atrás? Qual foi o momento? E o que te levou a se desviar? O que te levou a se afastar de Deus? O que te levou a ser um desviado, mesmo estando dentro da igreja muitas vezes? O que te levou? O que te levou a ser um crente nominal, só nome de crente, mas não tem vida de crente? O que te levou? Nós passamos por isso
quando nós perdemos a essência do primeiro encontro. Aí você vai na célula só para dar risada, para conversar e não presta atenção. Você vem para o culto, não presta atenção. Por quê? Perdeu a essência. E quando você perde a essência, é perigoso, sabe por quê? Porque o diabo gosta desse conforto. Ele alimenta esse conforto. Presta atenção aqui. O diabo alimenta o conforto do crente. O crente que está na sua zona de conforto, o diabo alimenta. Sabe por que ele alimenta esse conforto? Porque você está no território dele, mesmo estando dentro da igreja. Então, aí Jesus muitas vezes permite lutas vir para que você volte de novo, como Maria Madalena, a ter um encontro com ele de novo. Pastor, estou passando uma luta terrível, já fui psicólogo, já fiz empréstimo de banco, já conversei com pessoas, estou correndo para tudo quanto é lado, pastor. Mas você está correndo para aquele que você um dia lá atrás correu e você falou de correr para ele? Que é para Jesus? Porque às vezes Jesus está permitindo você passar por esta luta, porque ele te quer de volta. Ele quer voltar, ele quer lembrar você do primeiro encontro que ele teve com você. E que você perdeu a essência. Você está na igreja e está começando a trabalhar no automático. Sabe aquele negócio? Eu venho nos cultos, eu trabalho na igreja, eu estou no automático. Tá? E Deus fala, ei, para com isso. Eu não quero uma empregada doméstica, eu não quero um religioso de domingo nos cultos. Eu quero alguém que saiba se relacionar comigo e volte ao primeiro amor. Aquele que realmente venha a ter um encontro comigo verdadeiro. Que se lembre de onde eu chamei lá atrás. Que eu livrei da morte, que eu livrei do desprezo, que eu livrei de tanta coisa. De tanta coisa. Você está entendendo, pessoal? Volte ao lugar em que você viu Jesus pela última vez. Se a sua experiência que você teve com Deus, você esqueceu, está na hora que você chegar, Senhor, me perdoa, por ter esquecido que um dia eu tive essa experiência. E se você nunca teve essa experiência, esse encontro com Deus, Deus está falando com você também essa noite. Está falando com aqueles que já tiveram e abandonaram, com aqueles que estão tendo, que estão ainda tendo, mas estão relaxados, e aqueles que nunca tiveram a experiência de encontro. Deus está falando com aqueles que quer conversar com você essa noite. Está falando com você que está afastado, você que está indeciso, você que está empurrando com a vida espiritual com a barriga, você que está esperando que a solução dos teus problemas venha de tudo quanto é lado, menos de Jesus. É isso. A palavra é para você. Para você que esqueceu o primeiro encontro que você teve com Jesus lá atrás. Volte ao lugar que você viu Jesus pela última vez. Volte ao lugar onde você teve um encontro com Jesus. Volte a ter um encontro com Jesus como Maria Madalena teve. Aquilo impactou tanto a vida dessa mulher que ela não se conformou com a morte de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, José, os apóstolos, os amigos de Jesus, todos já tinham se conformado com a morte de Jesus. Nem achavam que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Mas Maria ficou tão inconformada, Maria Madalena ficou tão inconformada que ela foi atrás de Jesus mesmo dele morto. Eu não sei qual é a tua luta. Mas está na hora de você se posicionar. Eu não sei o que te levou a afastar-se de Jesus. Foi tentação, provação, foi uma grande tristeza, mas está na hora de você voltar. Voltar de verdade. Pastor, eu me tornei um religioso. Perdi a essência, um legalista. Perdi a essência. Está na hora de você voltar à essência do amor de Cristo. Pastor, eu só trabalho na igreja, trabalho, mas eu não sinto a presença de Deus mais. Faz muito tempo que Deus não fala mais comigo. Faz muito tempo que eu não sinto mais a presença de Deus. Eu acho que até vou trocar de igreja. Ei, não faça isso, porque o problema não é a igreja, é você. É você. Não sai da sua igreja, porque o problema é você. Porque quando você não está sentindo a presença de Deus, aonde estão falando de Deus, o problema é você. Não é a igreja. Não é a igreja que vai motivar você, que vai animar você, porque ninguém é animador de auditório aqui. É você que tem que buscar se animar com a presença. Voltar à presença. Aí você se anima. Você está entendendo?
Pastor, é uma palavra forte para o Dia das Mães, hein? Feliz Dia das Mães, amém? Amém? Que você possa entender. Pastor, mas hoje é Dia das Mães. Dá uma palavra para o Dia das Mães. Mãe, você que é a mãe, volte ao lugar que você viu Jesus pela última vez. Porque se você voltar, os teus filhos vão logo atrás de você e o teu marido também. Eles vão seguir as tuas pegadas, seguir o teu exemplo. Essa mensagem para a mãe desse dia. Seja exemplo na tua casa, mãe, porque os teus filhos vão seguir as tuas pegadas.